Bem, boa tarde a todos. Nós, nesse momento, daremos início à transmissão de lançamento do Portugal Export. Quero, primeiramente, saudar e agradecer as autoridades aqui presentes, agradecer todo o nosso público online que nos assiste e registrar a presença do Luiz Cacho, nosso presidente do Porto de Sines. Obrigado, Cacho, pela sua presença. Do Dr. Antônio Martins, nosso presidente da Associação dos Transitários de Carga, da APAT, presidente do Porto de Leixões, que nos recebeu muito bem, Nuno Araújo. Muito obrigado, Nuno, pela sua presença. Quero aqui também saudar a presença do João Paulo Terra, representando o nosso embaixador, Raimundo Corrêa. O embaixador também fomos recebidos mês passado, na comitiva do Brasil Export, junto com a Fernanda Burle. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer aos demais empresários e representantes de entidades aqui na sala. Estamos ainda aguardando o Dr. Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC, mas faremos o início agora de forma online da nossa transmissão. Antes de passar o vídeo, nós temos um vídeo rápido de 2 minutos que ilustra bem a proposta do Brasil Export. Eu queria falar um pouquinho realmente dos objetivos. Nós criamos o Brasil Export, começamos com o Santos Export em 2003, especificamente no Porto de Santos. E, naquela ocasião, nós tínhamos um cenário, o porto completamente decadente, os empresários completamente desunidos, vivendo vários problemas, e nós começamos a reunir e a promover o diálogo. Fizemos isso até 2018, o Porto recuperou não só a sua autoestima, mas os resultados, criamos uma comunidade saudável e transformamos em Brasil Export, com a criação de todos os regionais. A partir daí, nós tivemos o mesmo resultado, a partir de 2018, quando, por exemplo, no Nordeste Export que presidentes de portos, aqui como Nuno, como Cacho, que num primeiro momento olhavam e falavam, nós somos concorrentes, passaram a entender que são complementares. E a região Nordeste como um todo passou a ter um clima diferente dentro do seu conselho. Então, para todas as regiões, nós criamos os conselhos consultivos, conselhos esses multissetoriais, conselhos que nós recebemos representantes de todos os segmentos. Então, não é um evento portuário, não é um evento de logística, não é um evento de prestadores de serviços, não é um evento de entidades de classe. É exatamente um evento multissetorial. E criamos um ambiente muito saudável. Estivemos aqui mês passado, numa comitiva do Brasil Export, visitando os portos, com mais de 50 representantes do Brasil, inclusive com a presença do atual ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, com a presença do secretário nacional, Diogo Piloni, com a presença de representantes da ANTAC, com a presença do senador Wellington Fagundes e com diversos presidentes de entidades, de associações de classe, presidentes de companhias, operadores portuários, como o caso da Santos Brasil, que é o maior terminal de contêineres do Brasil, estava aqui presente. Enfim, eu vou rapidamente passar esse vídeo, para que todos possam ter um pouco mais de conhecimento da nossa proposta, e depois uma rápida apresentação. O setor de logística e de infraestrutura portuária vive um momento-chave para a consolidação de seu crescimento na busca de maior eficiência para a matriz nacional de transportes. Os investimentos que vêm sendo feitos pela iniciativa privada e o aprimoramento técnico das empresas públicas construíram pilares que poderão acelerar o desenvolvimento econômico do Brasil nos próximos anos. Para isso, é preciso continuar aumentando a oferta de transportes e identificar os principais gargalos logísticos. Assim, poderemos definir quais são as melhores alternativas para suprir as deficiências que ainda prejudicam a competitividade nacional. É neste cenário dinâmico que o Fórum Brasil Export está consolidado como principal movimento do setor no país. O Fórum é permanente
multissetorial, agregador e organiza dinâmicas para a promoção do diálogo e da incorporação das melhores e mais modernas práticas no segmento. Com o apoio institucional do Ministério da Infraestrutura, o Brasil Export conta com mais de 250 conselheiros. Eles são profissionais qualificados que atuam no setor privado, entidades representativas e no poder público. O Fórum realiza edições regionais com o objetivo de debater temas essenciais para o segmento e promover visitas técnicas a portos, terminais multimodais, centros de distribuição e unidades de produção. Cumprindo o papel de fórum permanente, o Brasil Export continuará realizando dezenas de webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos. Programado para os dias 19 e 20 de outubro de 2022, o Fórum Nacional Brasil Export mais uma vez reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Com o objetivo de multiplicar as conexões com o mercado externo, a missão internacional do Brasil Export em 2022 terá como destino a Espanha. Os próximos anos serão de crescimento nos investimentos em infraestrutura. Entender as demandas e prioridades dos parceiros comerciais será imprescindível para o êxito do país. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Então, esse é um resumo, um vídeo resumo do Brasil Export. Quero aqui, mais uma vez, agradecer e saudar, agora de forma oficial, Dr. Eduardo Neri, muito obrigado pela sua presença, diretor-geral da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Dr. Rafael Vitali, diretor-geral também da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Saudar também Guilherme, saudar Lucas, muito obrigado pela presença de vocês. E sempre muito importante essa relação das agências, do Ministério da Infraestrutura, com o Brasil Export. Eu tenho aqui também uma rápida apresentação para falar um pouco exatamente dessa proposta. Quando eu falo de conselho, quando eu falo do Fórum Multissetorial. Então, aqui eu abro, inclusive, com uma frase que foi agora recentemente do ministro Pedro Nuno Santos, quando ele falou: dependemos um dos outros neste planeta fortemente interligado. São oportunidades imensas que queremos promover e intensificar. É preciso união para dar destaque ao Atlântico e puxá-lo de volta para a cena internacional. E é justamente um pouco dessa proposta do Brasil Export com a criação do Portugal Export. Nós, países irmãos, que hoje temos uma pequena relação. Eu acho que nós temos grandes oportunidades de ampliarmos dos dois lados. Eu acho que tanto do Brasil para Portugal, como de Portugal para o Brasil. E é esse trabalho que nós gostaríamos de desenvolver junto com os senhores, junto com este conselho que está sendo formado. Esse conselho, nesse momento, por exemplo, nós temos a presença de vários conselheiros nossos nos acompanhando de forma online, de todo o Brasil. Então, nós temos o Conselho do Norte, o Conselho do Sul, o Conselho de Tecnologia. Então, nós temos aproximadamente... Aqui um pouco do texto, né, falando exatamente, definindo esse conceito do Portugal Export, do Brasil Export, o porquê realmente da gente, e aí, inclusive, usando das oportunidades. Eu acho que, mais do que discutir internamente, como nós fazemos no Brasil, o doutor Eduardo já participou de várias lives conosco, o doutor Rafael a mesma coisa, onde o Conselho, eles elegem temas importantes junto às autoridades, nós criamos com isso uma aproximação, né, que quebrou aquela barreira que existia muitas vezes das autoridades com a iniciativa privada, com as associações de classe. Mas, mais do que isso, aqui em Portugal, eu acho que é realmente necessário discutir oportunidades. Nós temos aqui grandes oportunidades que precisam ser discutidas e apresentadas
junto aos principais atores brasileiros, e da mesma forma, o Brasil vive um momento ímpar, vive um momento, eu acho que, de expansão em seus portos, com desestatização, com modernização, e existem oportunidades para que empresários aqui, portugueses e europeus, possam investir no Brasil. Aqui um pouco da nossa missão, que aconteceu agora, mês passado, conforme falei, nós visitamos todos os portos, tivemos uma ampla agenda, e com mais de 50, aqui essa última foto ilustra bem, mais de 50, uma comitiva realmente muito importante. Aqui toda a cobertura que foi dada. Hoje nós possuímos um veículo diário, o BNews foi lançado agora em fevereiro, é um veículo diário do setor, que cobre todas as regiões, e a partir desse lançamento faremos semanalmente uma cobertura especial sobre os principais assuntos de Portugal. Então já está na nossa agenda ter essa ampla cobertura. Então aqui existe um pouco de artigos feitos, né, pelos nossos articulistas, pelos nossos conselheiros. O então secretário executivo, hoje ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, participou conosco, então também mais um pouco da cobertura que foi feita. O presidente da República, né, recebeu os nossos presidentes dos conselhos para que nós pudéssemos entregar a primeira edição do jornal. É uma edição comemorativa, porque foi a primeira impressa, e a partir de então o jornal ele é distribuído diariamente de forma online. Aqui, um pouco exatamente desse trabalho dos conselheiros. Então, nós temos aqui a figura, né, de vários conselheiros. Aqui foi colocado aí como uma sugestão, mas que haja até um rodízio, e isso aí a gente vem falando muito, do rodízio entre os presidentes portuários, entre as cidades anfitriãs, entre as associações de classe, para que nós possamos cada vez mais trazer os diversos setores. Um pouco da estrutura do Brasil Export. Então, o fórum ele tem, além de toda a programação regional do Norte e do Sul, nós temos o ENAP, que é um evento importante, que é o Encontro Nacional das Autoridades Portuárias e Hidroviárias. É um evento que acontece dentro do Brasil Export. Então, aqui um pouco do balanço. A gente acaba viajando o Brasil todo, de forma itinerante. Então, agora, por exemplo, eu volto quinta-feira para o Brasil, sábado já estamos em Salvador, com o Nordeste Export, mês que vem já em Florianópolis, com o Sul Export. Então, todo mês acontecendo um fórum regional num local diferente e sempre em forma de rodízio. Um pouco das missões que nós já realizamos. Então, as nossas missões internacionais, desde 2005, nós começamos exatamente com a missão que aconteceu mês passado aqui. Já visitamos aí os principais portos do mundo, Ásia, Estados Unidos, Europa. E esse ano, porque 22 aparece como Portugal, mas Portugal, na verdade, em razão da pandemia, é a viagem correspondente a 2020. Né? Então, esse ano, a viagem de 2022 será a Espanha, no final do ano, justamente casando com a realização. Então, a nossa ideia é realizar a missão internacional de 20 a 24, numa programação Barcelona, Valência e Zaragoza, ver essa parte logística, e aí antecedendo o Fórum Internacional 17 e 18 aqui em Lisboa. Porque aí a ideia é fazer o fórum quinta e sexta-feira, para que haja o deslocamento da nossa comitiva, que venha participar do Portugal Export, para a Espanha, e, na sequência, que nós tenhamos a missão internacional. Então, aqui um pouco dos nossos números, né? Conforme também já foi falado, o Brasil Export é hoje o principal fórum no setor. Então, a nossa parte online, e aqui ilustra bem isso, nós temos, nesse momento, uma grande quantidade nos assistindo, pelas redes sociais, pelas nossas plataformas do próprio BNews. Então, mais uma vez, muito obrigado. Então, nós tivemos, ano passado, 14 mil pessoas participando, né, dos encontros online, aí mais de 8 mil minutos de transmissão, quase 8 mil espectadores dos eventos. Lembrando que o nosso formato dos regionais, ele é um formato exclusivo para conselheiros, patrocinadores
e autoridades, mais ou menos o que está acontecendo aqui. O nosso público assiste de forma online. Então, nós tivemos agora o Sudeste. No Sudeste, nós tivemos 90 pessoas participando no formato online, no formato presencial, perdão, e mais de 500 pessoas no formato online. Então, isso demonstra a força do online. Aqui toda a divulgação que vai ser feita, né? Então existe todo um plano de mídia colocado, e aqui um pouco exatamente dessa relação que nós queremos colocar. A ideia é que nós tenhamos a participação dos principais executivos, dos presidentes de companhias portuárias, dos presidentes de associações, que possam participar do Brasil Export, que possam ir a Brasília, que possam participar dos regionais, que possa ter essa troca entre Brasil e Portugal. Então, aqui é um pouco promovendo as lives exclusivas. Então, dentro desse conselho, que vai ser agora formatado, então, o Marcelo Sobreira, que está aqui presente, Marcelo será o nosso diretor executivo do Portugal Export. Ele é morador aqui de Lisboa, mas que já nos conhecemos há um bom tempo, e o Marcelo vai fazer todo esse trabalho junto às entidades, junto aos empresários, junto aos formadores de opinião, junto aos prestadores de serviço, para que nós tenhamos um conselho amplo e, logicamente, nacional. Também a ideia não é ter um conselho com mais gente de Leixões, com pouca participação de Aveiro, é que nós tenhamos realmente esse conselho amplo. Então, aqui ainda a série de benefícios. E aí eu encerro, mais uma vez, agradecendo a todos vocês que participam deste ato muito importante para o Brasil. Quando nós fizemos a criação do Brasil Export e depois fizemos a criação dos eventos regionais, logo em seguida veio a pandemia. Naquele momento, eu confesso que eu fiquei umas 3 noites sem dormir, pensando, está tudo perdido, né? E saímos na frente exatamente com os eventos online. Fizemos lá um trabalho muito ágil. De final de março de 2020 a setembro de 2020, o grupo todo nosso de conselheiros espalhados pelo Brasil, nós promovemos 100 lives. Foi até um número emblemático. Nós tivemos semanas que nós tínhamos lives todos os dias, naquele mesmo horário, e passou, inclusive, naquele auge da pandemia, passou a fazer parte da programação. Quando, por qualquer razão, naquele dia, nós não tínhamos a live, conselheiros ligavam. O que aconteceu? Porque eu já tinha travado a minha agenda toda para aqueles horários. Então, isso realmente ajudou a fortalecer esse ambiente saudável. Eu acho que boa parte do nosso trabalho é justamente promover o ambiente saudável. O ambiente saudável entre as autoridades, né, que passam a conviver com um contato maior, que passam a trocar ideias, que passam a trocar informações. Isso com certeza irá acontecer aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado, e que tenhamos em novembro um grande evento. Eu vou, até para quem nos assiste, eu vou aqui fazer até um trabalho de mestre de cerimônias, e eu vou, se vocês me permitem, até intercalar as autoridades, para que possam vir aqui e falar um pouco das suas expectativas e das suas experiências em relação ao Brasil Export e ao Portugal Export. Então, eu vou abrir. Presidente Nuno, por gentileza, gostaria que você, como foi o primeiro a chegar, que seja o primeiro a falar. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar-vos a todos na pessoa do Fabrício, agradecer-lhe o convite para estar aqui hoje entre vocês, a partilhar este momento simbólico do pontapé de saída para a criação do Portugal Export, esta importante iniciativa. Nós já tivemos a oportunidade, em momentos recentes, de partilhar, no fundo, a nossa visão daquilo que pretendemos um pouco para esta iniciativa que está a ser agora criada, pegando um bocadinho na experiência do Brasil Export, e é com uma expectativa muito positiva que
Eu, enquanto presidente de uma autoridade portuária, vejo o Fabrício tomar esta iniciativa aqui em Portugal, porque acho que é um espaço que precisa de facto ser ocupado, preenchido, com toda esta dinâmica e a forma como conseguiste dinamizar as empresas, as autoridades, os governos, para a importância de exportar, de se interligar, de se relacionarem, de entreajuda entre as autoridades todas e as empresas, o setor privado e o setor público, a forma como nós podemos criar, de facto, sinergias e, com isto, fazer crescer a nossa capacidade de exportação. Acho que o Brasil é o mote, acho que o facto de sermos um país irmão e sermos países irmãos é um mote positivo, é com grande expectativa que vemos o fortalecimento desta relação. Tu passaste há pouco aqui alguns dos números que ligam o Brasil a Portugal e vice-versa, mas acho que Portugal pode ser muito bem a porta de entrada na Europa, a forma como o Brasil pode cada vez mais potenciar as suas empresas, as suas dinâmicas, a sua capacidade de exportar produtos, e acho que nós temos bem essa experiência também aqui, da forma que somos um país relativamente pequeno quando comparado com o Brasil, e acho que podemos de facto ter aqui uma relação muito forte que nos ajuda aqui a fortalecer as posições quer de Portugal, quer do Brasil no contexto europeu. Eu quero felicitar também o Marcelo, que vai ter o desafio de, no terreno, implementar o Portugal Export. Eu já tive a oportunidade de dizer ao Fabrício: tens que mudar para o Porto, que é inaceitável que fiques cá em Lisboa, até porque se queres falar em exportação, só mesmo no Porto, é onde está a força exportadora do país. Eu sou bairrista, portanto, esta parte que o Fabrício vai tentar mitigar em mim, que esta parte combativa de defender a região norte, mas eu acho que o Fabrício aqui vais encontrar, de facto, um conjunto de autoridades portuárias e de entidades que já têm um bom relacionamento. Acho que muitas vezes falta partilhar objetivos, ter dinâmicas comuns e sentarmos à mesma mesa. Criar estes momentos acho que acaba por ser importante. Eu não conheço a experiência do Brasil, falo pelo menos pela curta experiência que tenho cá em Portugal. A relação com os portos é boa, há entreajuda num conjunto vasto de matéria, seja na digitalização, na transição energética, na forma como respondemos à necessidade das empresas, ou com outras associações, como é o caso da APAT, que está aqui representada pelo Nabo Martins, onde nós nos relacionamos em diversos momentos e por diversas circunstâncias, onde muitas vezes nós temos esta umbridade de pedir ajuda quando precisamos. Eu falo muitas vezes com o Nabo Martins para pedir ajuda em determinados setores onde, de facto, os transitários dominam e onde as autoridades portuárias muitas vezes não têm o conhecimento tão aprofundado, mas, de qualquer forma, acho que há muito trabalho a fazer. Eu acho que o trabalho que estás aqui a fazer é arrojado. O facto de teres uma empresa privada que venha ocupar este espaço num país que está muitas vezes, diria eu, onde o espaço está muitas vezes ocupado por associações que não têm exatamente a mesma constituição desta iniciativa que estás aqui a tomar, mas acho que é muito importante aquilo que estás aqui a fazer, portanto, e por isso eu quero, no fundo, disponibilizar a autoridade portuária para ajudar a construir este caminho. Eu acho que esta fase vai ser necessária muito entreajuda, portanto, eu acho que o trabalho que o Marcelo tem para fazer não será ele sozinho que o consegue construir. Acho que o nosso papel, o papel das autoridades portuárias, das associações ligadas a este setor da logística e das infraestruturas portuárias tem que ser essencial. Portanto, espero que o Marcelo, no curto prazo, possamos reunir e colocá-lo em contacto com um conjunto vasto de associações e empresas para que rapidamente se possam fazer associadas do Portugal Export, porque acho que esta massa crítica, a capacidade de sucesso deste projeto reside, de facto, na capacidade de nós termos mais empresas, mais associações e mais autoridades para este projeto. Portanto, conta connosco, conta comigo, com o meu empenho pessoal para que este projeto seja uma realidade e, obviamente, com muita expectativa, porque, de facto, acho que esta dinâmica que acabamos de ver aqui nesta tua apresentação é uma dinâmica que todos nós queremos fazer parte. Portanto, eu gostaria muito, nos próximos tempos, poder participar em mais algumas destas iniciativas. Esta recente visita do Brasil Export ao Porto de Leixões foi excepcional, foi magnífica, a troca de experiências, de contactos, de relações. Portanto, e acho que isto tem que ser cada vez mais potenciado. Eu fiquei surpreendido pela positiva e, por isso, dizer-te que as expectativas são elevadíssimas. Espero que agora que prometeste e criaste essa expectativa, que ela se concretize mesmo e que o Marcelo e o Fabrício possam, de facto, desempenhar este papel na plenitude, contando com a ajuda de todos. Muito obrigado. Obrigado, presidente Nuno. Eu vou convidar agora o Dr. Antônio Nabo Martins, presidente da APAT, Associação Portuguesa dos Transitários de Carga, e nosso conselheiro,
já do Conselho Internacional, estivemos juntos já no passado, e também grande incentivador. Mais uma vez, obrigado, Antônio. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite para pertencer ao Conselho Internacional do Brasil Expor e agora para pertencer também ao Portugal Expor. Desejar as maiores felicidades ao Marcelo para quando ele começar a trabalhar a sério em Portugal. Não precisará de viajar tanto como viaja no Brasil, que nós somos um bocadinho mais pequeninos, só assim um bocadinho. Mas também queria agradecer a vossa presença aqui. E o que é que nós estamos aqui a fazer os transitários? Há pouco estava ali a tentar explicar o que é que nós fazemos e nós basicamente, explicando assim de uma maneira muito fácil o que é que nós fazemos, nós somos o elo de ligação entre todos os players e entre todos os agentes que estão envolvidos no negócio e no comércio internacional. Como o Nuno acabou de dizer aqui, nós acabamos por não ser especialistas em coisa nenhuma e acabamos por saber um bocadinho de tudo, porque temos que lidar com os 4 modos de transporte, temos que lidar com as autoridades, com os agentes, temos que lidar com as entidades, sejam administrações portuárias, como sejam autoridades tributárias. Portanto, é esse o nosso papel que nos traz aqui. Temos muita fé também neste projeto, é um projeto novo para Portugal, também como o Nuno disse, nós normalmente são as associações que encabeçam estes projetos em Portugal, no sentido de juntar todas as autoridades, onde consigamos perceber quais são os problemas que todos temos que ultrapassar. Relativamente ao Brasil, eu acho que o Luís Castro vai dizer isso melhor do que eu, mas do ponto de vista do transporte marítimo, nós costumamos dizer que Sines, não é? Que é o maior porto de águas profundas aqui em Portugal. O Nuno não tem o maior porto, mas já não é. Tem o maior porto no Porto, exportador. E nós, com os 2 portos, que são realmente os portos que mais carga movimentam, contetorizado em Portugal, e não só, podem ser realmente a porta de entrada de muitas empresas brasileiras, não apenas em Portugal, mas também para o resto da Europa. Mas também podem ser a porta de saída para muitas empresas portuguesas quando exportaremos para o Brasil. E nós temos vários projetos de sucesso que temos desenvolvido em Portugal, de exportação, onde ajudamos a agilizar os procedimentos e facilitamos esse transporte. Eu não me queria alongar muito mais, mas também sabem que a TAP, nós também temos que falar da TAP, não podemos falar só de infraestruturas portuárias. A TAP também tem aviões diários para o Brasil, tem, salvo erro, já 2 ou 3 escalas diárias de carga, estou a falar de carga. A pandemia veio ajudar a perceber que a TAP, que não tinha nenhum avião cargueiro, transformou 2 aviões e assim os mantém e vai manter para fazer o transporte de carga. E como é óbvio, para o Brasil não vamos falar nem de comboios, trens, nem de caminhões, porque ainda não os conseguimos fazer. Mas já uma vez tive uma intervenção num fórum também brasileiro para falarmos de intermodalidade e como nós cá, com a ajuda, eu antes de estar na APAT estava na área da ferrovia, como é que nós, com a ajuda dos portos e os portos com a ajuda da ferrovia, conseguem potenciar também o seu interland e chegar mais longe, porque o meio que movimenta muita carga e carga pesada permite que, como eu digo muitas vezes, permite que o mar chegue ao interior de uma maneira mais simples. Temos tido uma luta também interessante, que é a questão dos portos secos. Andámos 10 anos para que se fizesse um decreto-lei em Portugal, finalmente fez-se. O Nuno assumiu inclusivamente e vai assumir a gestão de um porto seco, que vai acontecer precisamente na parte mais interior de Portugal e dessa forma liga ao mar à terra e a terra ao mar de uma maneira mais facilitada. E eu coloco-me à disposição do Conselho, do Brasil Expor e futuramente do Portugal Expor para tudo o que nós possamos ajudar, contactos, fazer pontes. É para isso que nós cá estamos e é para facilitar tudo isto a todas as empresas, sejam portuguesas ou brasileiras. Pronto, era isto e muito boa tarde. Obrigado. Obrigado, doutor Antônio. Queria, na sequência agora,
chamar o Dr. Rafael Vitali, diretor-geral da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e que sempre participa conosco. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael, pela sua presença. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez, Julião. Bom, acho que, primeiramente, eu gostaria só de dizer, né, eu sou Rafael Vitali, diretor-geral da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. As nossas atribuições elas são restritas às concessões rodoviárias federais no Brasil, as concessões ferroviárias federais no Brasil, também a gestão da regulação do transporte rodoviário de cargas e o transporte rodoviário de passageiros interestadual. Também somos nós, a NTT, que representa o Brasil no subgrupo de trabalho 5, que é o subgrupo de trabalho de transporte, junto do Mercosul. Então, nós temos também uma influência ali, uma participação na questão do comércio exterior do Brasil, ali no Cone Sul. E quando a gente começou a participar mais ativamente do Fórum do Brasil Export, que foi um movimento bastante interessante que foi feito pelo Fórum, ele nasceu portuário, mas aos poucos foi expandindo para outras áreas da infraestrutura, em especial ferrovias e rodovias, que é o que a gente cuida lá na agência, porque, como foi dito pelo Antônio, é o que faz a conexão, né? O porto é o maior responsável pelo comércio exterior, pela ligação entre países, mas se a mercadoria não chega no porto se não tiver rodovias e ferrovias eficientes. Então, é por isso que nós estamos lá na NTT, sempre atentos para melhorar a eficiência de todas essas rodovias e ferrovias no país. E, notoriamente, as ferrovias e rodovias concedidas são aquelas que entregam maior eficiência, maior qualidade, né, maior segurança para os usuários transportar suas mercadorias. Então, um pouco de números que eu gostaria de deixar aqui para vocês também, conhecer um pouco mais da NTT, é que, atualmente, nós temos cerca de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas. Só nesse ano nós vamos ter ainda mais 7 leilões, e, com isso, nós vamos chegar a 15 mil quilômetros de rodovias concedidas. E, nos próximos 3 anos, aí, nós vamos bater 20 mil quilômetros de rodovias concedidas. Isso vai trazer muito mais dinamismo aí e eficiência na logística do Brasil como um todo e também para o comércio exterior do Brasil. Na área de ferrovias, praticamente toda a malha brasileira ela é concedida. Eram concessões dos anos 90, quando foram feitas concessões, digamos assim, de maneira urgente. E agora, nos últimos 5 anos, nós temos desenvolvido um trabalho de fazer as renovações antecipadas desses contratos de concessões. Eles tinham 30 anos, venceriam ali em torno de 2026, 27, 28, mas agora, nos últimos 3 anos, nós temos feito um trabalho forte para poder renovar esses contratos, modernizar as cláusulas contratuais e inserir novos investimentos nesse contrato. Para quê? Para também tirar mais um gargalo da nossa logística, que é o gargalo das ferrovias, que é muito importante, principalmente para um país como o Brasil, que transporta e exporta majoritariamente commodities, como são as commodities minerais e agrícolas, que são os nossos grandes maior exportadores do que nós temos no Brasil, né? Além disso, acho que eu destaco também um novo instrumento que nós temos, que está em fase final de regulamentação, que são as autorizações ferroviárias, que é um método de investimento que é feito 100% privado, não é uma concessão, não é um contrato que expira em 20, 30 anos, ele tem uma perpetuidade, liberdade de preço, e isso vai criar um boom aí de investimentos, em especial para novos acessos portuários, né, para diversos terminais portuários, que eu acho que depois o diretor-geral Eduardo Neri deve falar um pouco sobre os terminais privados no Brasil, que também os senhores já devem conhecer. E aí, assim, a gente tem uma logística cada vez mais dinâmica, cada vez mais eficiente lá no Brasil. E, por fim, eu acho que eu queria só registrar a importância, né, de participar do fórum, porque é um momento onde nós, públicos, junto com vocês, investidores privados, né, podem estar trocando ideias, entendendo quais são as necessidades, quais são as urgências, para que
juntos, né? Porque não deixa de ser uma parceria, né? O trabalho, não adianta o governo pensar uma coisa enquanto que o privado espera outra. Tem que ter uma parceria, né? A palavra da vez é a parceria. E assim, nesses momentos de fórum, onde a gente se reúne, conversa, reflete, nós trazemos diversos deveres para casa e colocamos em prática depois nos meses seguintes. Então é sempre muito bom participar aqui com vocês, Julião. Mais uma vez, obrigado e contem sempre com a NTT. Obrigado, doutor Rafael. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui em Lisboa. E eu gostaria agora de chamar o doutor João Paulo Terra, representando a embaixada. Conforme eu falei, nós estivemos juntos com o embaixador mês passado. Acho que foi uma das primeiras comitivas que foram recebidas, né, pelo embaixador. Estivemos com o doutor Benjamin Galotti aqui presente, com o próprio senador, com o Joaquim aqui presente, né? E ficou muito clara a importância da embaixada também nesse processo. Eu acho que a embaixada ela representa muito essa vontade, né, de abrir mercado, de ajudar os investimentos, de ajudar os empresários. Então, é muito importante a presença da embaixada aqui. Então, por gentileza, gostaria de lhe passar a palavra. Boa noite a todos, boa tarde para quem está nos assistindo do Brasil. Então, trago uma mensagem em nome do embaixador Raimundo Carreiro, que infelizmente não pôde participar, ele está em outro compromisso, que se estendeu e não pôde conciliar a agenda. Em primeiro lugar, uma mensagem de incentivo. Esse é o tipo de iniciativa que interessa muito à Embaixada do Brasil, ao governo brasileiro como um todo apoiar, na medida em que nós temos o mandato de promover o aumento das exportações brasileiras e a atração de investimentos ao Brasil. Então, esse tipo de iniciativa que junta operadores dos dois países ressalta esse tipo de oportunidades que surgem nos dois sentidos e chama atenção para as oportunidades que há de investimento português no Brasil na área de infraestrutura e a diversificação das exportações dos dois lados, né? As exportações de Portugal para o Brasil são muito concentradas em poucos produtos, enquanto as exportações do Brasil para Portugal também são muito, muito aquém do potencial, né? Essas ideias que vão ser exploradas aqui pelo Fórum, elas podem levar não só ao desvio de comércio que hoje chega na União Europeia por Roterdã, né? O que seria mais ousado é realmente a agregação de valor de exportações brasileiras em Portugal para aquisição de origem e exportação para outros países da União Europeia, através por exemplo, do Porto de Sines, que tem uma retroárea disponível para a transformação industrial, né? Então, apesar do acordo Mercosul-União Europeia não estar em vigor, já existe hoje um processo muito característico na União Europeia de escalada tarifária, ou seja, quanto maior o processamento do produto, maior a tarifa. Então, Brasil e Portugal podem aproveitar essa situação para que exportações brasileiras sejam processadas em Portugal e daqui exportadas para outros países da União Europeia. Realmente, situações assim que nós devemos chamar a atenção para que aí os operadores privados e os exportadores identifiquem uma oportunidade real de negócios, né? Nos últimos meses, infelizmente, com a situação na Ucrânia, a gente já fala em meses já, né? Passou já mais de um mês. São desafios, mas que representam também oportunidades, né? O Brasil, por exemplo, houve um aumento da demanda de fertilizantes e uma grande parte dos fertilizantes nós importávamos tanto da Ucrânia quanto da Bielorrússia. Em sentido inverso, Portugal importava desses países algumas oleaginosas para a sua indústria de pescados enlatados, né? Também uma demanda grande de importação de milho por parte de Portugal.
é uma outra oportunidade para exportadores brasileiros. E são coisas que acontecem todo dia, né? Então, resumindo tudo que eu falei, saudamos essa iniciativa, porque é preciso ser ousado, é preciso pensar diferente, não vamos continuar exportando sempre os mesmos produtos. E felicitamos essa iniciativa, a Embaixada está de portas abertas para todos vocês e esperamos aí com expectativa o evento de novembro. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João Paulo. Presidente Luiz Cacho, por gentileza, presidente de Cines, suas palavras. Boa tarde. Aproveito para cumprimentar todas as entidades públicas e privadas brasileiras e portuguesas aqui presentes. E, de facto, este é um momento muito interessante da missão do Brasil Expora, com esta criação do Portugal Expora. E penso que estamos no momento certo, de facto, e interessante para o desenvolvimento desta parceria. Primeiro, percebe-se que a economia brasileira tem vindo nos últimos anos num processo acelerado de internacionalização da sua economia, na qual nós vemos, portugueses, como uma oportunidade, de facto, este desenvolvimento de projetos de parcerias, quer públicos, quer privados brasileiros, na possibilidade que o Brasil tem hoje, como grande produtor de matérias-primas e de commodities, diria, de uma perspectiva mais alargada, e a necessidade que sente, de facto, de internacionalizar a sua economia e para nós, naturalmente, que isso é uma oportunidade e queremos, de facto, reforçar essa oportunidade na perspectiva de ajudarmos dentro daquilo que fazemos, que é logística e portos, e que temos vindo a trabalhar intensamente, e eu tenho vindo a trabalhar intensamente com um foco muito grande nesta realidade brasileira, na perspectiva de desenvolvermos setores, por exemplo, como ultimamente temos vindo com um conjunto de iniciativas muito interessantes, por exemplo, viradas para o agronegócio, e reforço aqui, naturalmente, o papel, como disse o Sr. Representante da Embaixada, que o Sr. João Paulo, que nós, é uma oportunidade para todos nós e, de facto, este fórum e o Brasil Export pode ajudar a alavancar. O Brasil Export, de facto, como diz o Fabrício, é um fórum e tem o mérito também e a vantagem que é um fórum que conseguiu reunir no Brasil e agora esperemos também em Portugal, entidades públicas e privadas numa estratégia comum e hoje constroem-se estratégias e constroem-se caminhos, de facto, com integração num conceito de rede alargada, cada vez mais, para se conseguir ter sucesso nesses processos. Portanto, penso que estamos no caminho certo. E mais uma vez, dizer ao Fabrício que nós, Portos, no caso que eu represento o Porto de Sines, aqui o Nuno representa o Porto de Leixões, temos uma estrutura que é a APP, na qual nós estamos na direção da APP e que apoiou a missão de há pouco tempo realizada a Portugal pelo Brasil, do Brasil Export, que pode contar connosco no desenvolvimento desta parceria e que naturalmente estamos interessados em ser parceiros desta nova etapa do Portugal Export e que naturalmente dizer aqui ao Marcelo que lhe desejamos os maiores votos de sucesso e pode contar com todo o nosso apoio para o desenvolvimento da sua missão aqui no Portugal Export. Quanto ao caminho, um pouco como disse ali o João Paulo, penso que o caminho naturalmente faz-se construindo e este processo de internalização que viu, Portugal pode ser uma porta, uma plataforma de entrada de produtos brasileiros na Europa e nesta região, eu digo mais alargado, mais na região, se calhar, da Europa e Mediterrâneo. Olhamos aqui estamos aqui num espaço geográfico que naturalmente pode envolver a Europa e Mediterrâneo. Mediterrâneo, quando falo Mediterrâneo, não só o sul da Europa, mas também, naturalmente, o Norte de África, a África Ocidental.
Portanto, temos que olhar para este espaço no seu todo e a oportunidade, a meu ver, e nós temos trabalhado muito nesse sentido, gera-se não só como mera plataforma de colocação de produtos, mas na criação de valor desses produtos. E, de facto, o Brasil, como grande produtor de commodities, a alternativa que se faz ao que se faz hoje, temos que ser diferentes e temos que caminhar num caminho diferente daquilo que fazemos hoje com mera operações logísticas commodities. Não. Nós entendemos que podemos acrescentar valor a esses produtos e, naturalmente, em parcerias de empresas brasileiras e portuguesas, ao acrescentarmos esse valor, estamos, de facto, a contribuir para a exportação com mais valor para os produtores brasileiros e, naturalmente, em parceria também criação de valor para as empresas e parceiros portugueses e europeus que queiram caminharmos juntos nestes projetos. Portanto, a estratégia tem que ser muito neste sentido e, naturalmente, estes fóruns com entidades públicas e privadas são o sítio ideal para desenvolvermos, em conjunto, estratégias diferenciadoras na criação de valor para o Brasil e para Portugal. E nós, portos e logística, naturalmente, que entendemos que podemos ter um papel muito importante na construção deste caminho. Muito obrigado. Obrigado, presidente Luiz Cacho. E, encerrando nossa solenidade, gostaria de convidar agora o Dr. Eduardo Neri, diretor-geral da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Obrigado mais uma vez, doutor Eduardo, pela sua presença. Boa noite já a todos aqui, né? Primeiramente aqui saudar, parabenizar o Fabrício Julião e toda a equipe da Portugal Export, né, Brasil Export, por mais um feito. Eu acho que o Fabrício Julião já mostra as credenciais dele aqui hoje, nessa abertura aqui, quando ele já consegue reunir, né, aqui, né, as autoridades, principais autoridades portuguesas, né, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, Agência Nacional de Transporte Terrestre, Embaixada Brasileira. Quer dizer, acho que esse papel aqui ele é bem elucidativo, né, do trabalho, da contribuição que a Brasil Export vem oferecendo ao setor de transporte aquaviário, setor portuário no Brasil, e o faz porque tem feito um trabalho assim pela credibilidade que alcançou, né? E é justamente esse o grande mérito, né, de conseguir unir todos esses atores, promovendo debates importantes, né? Começou no Brasil, né, embora seja Brasil Export, é lógico que ela logo, né, ela se estendeu, né, para, na verdade, tentar, unindo todos os principais atores, discutir os temas importantes para você poder trazer desenvolvimento, eficiência, melhorar, conseguir atacar os gargalos da nossa infraestrutura portuária e aquaviária. E aqui agora, com essa possibilidade aqui com Portugal, temos aqui, né, eu acho que pode se prestar um papel, né, duplo, né, tanto ser esse facilitador, né, para o desenvolvimento, né, desenvolver mais ainda, né, infraestrutura portuária, aquaviária portuguesa, né, já que se presta muito bem a esse papel quando une, né, todas essas pontas, como também criar essa sinergia tão necessária para dinamizar ainda mais, né, o comércio exterior envolvendo Brasil e Portugal, identificar, né, para que essas nações irmãs elas possam ver ali as oportunidades, né, de negócios envolvendo o setor de transporte aquaviário, os nossos desenvolvimentos dos nossos portos. Enfim, eu acho que, então, mais uma vez, parabéns, e a gente já vê que já alargou muito bem aqui a Portugal Export. Da parte da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, né, saudar aqui também o nosso doutor aqui, Benjamin Galotti, aqui representando mais uma demonstração aqui, né, de unindo todos os atores aqui importantes do Brasil e Portugal, e dizer que, no caso aqui da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a gente tem por competência fiscalizar e regular todo o setor de transporte aquaviário e também da nossa infraestrutura portuária, e isso faz com que nós sejamos responsáveis pela fiscalização dos nossos são 203 terminais de uso privado, que atualmente, como nosso diretor-geral Rafael Vitali comentou, é um modelo que está agora sendo adotado também na nossa malha ferroviária, por meio do qual a gente espera que ele se desenvolva muito, né? Que a nossa malha ferroviária se desenvolva ainda mais, e valendo daquela máxima, não há porto sem ferrovia, nem
ferrovia sem porto, e hoje em dia o Brasil, com as dimensões que os senhores bem conhecem, depende muito da nossa malha ferroviária, está muito bem desenvolvida e tem crescido muito nos últimos anos. E ANTAC, além dos 203 terminais de uso privado, né, que atualmente são a maioria dos nossos portos, contamos com 36 portos públicos, 44 estações de transbordo de carga. Nós somos responsáveis também pela fiscalização de toda, né, da navegação, tanto de longo curso, cabotagem, navegação interior, apoio marítimo, apoio portuário, e também de 4 terminais de turismo. Então, ou seja, é uma linha de atuação muito ampla, e a agência tem se esmerado cada vez mais. Fizemos 20 anos de idade agora, nesse ano, né? Tanto ANTAC e NTT, são agências irmãs que foram criadas pela mesma lei, e chegamos a um ponto, 20 anos com maturidade, ou seja, nós somos responsáveis por fiscalizar e regular, né, tanto autoridades portuárias, operadores portuárias, empresas de navegação, armadores. Por isso que essa sinergia, a gente ouvir o setor e o setor nos auxiliar a encontrar soluções é importantíssimo. Dentro dessa perspectiva, temos também agora um acordo de cooperação, um memorando de entendimento firmado com a autoridade dos portos de Portugal, que nos trouxe muita alegria, porque a agência também ela é referência na produção de dados estatísticos, né? E acho que esse é o nosso primeiro tema, é o tema principal da nossa troca de experiências. Esperamos que, a partir dali, a gente encontre outras oportunidades, certamente aparecerão, mas a agência é a referência, ela consolida os dados de todo o setor e ela disponibiliza de maneira bastante célere, assim, para ter uma ideia, ano passado, né, trazendo já dados desse estatístico aquaviário que somos responsáveis por produzir. No ano passado, o Brasil movimentou 1,210 bilhão de toneladas, passaram pelos nossos portos, foi um recorde histórico e representou um crescimento de 4,8% em relação a 2020, que já tinha sido também um recorde histórico, já tinha crescido 4,5%, ou seja, mesmo no período da pandemia, nós tivemos 2 anos ali de recordes históricos de movimentação dos nossos portos. Isso a gente faz, isso foi fruto desse estatístico que a gente consolida, são informações assim feitas ali com um tratamento estatístico de alto nível, assim, de muita acurácia, e que a gente disponibiliza com uma tempestividade bem razoável. No final, os dados do ano de 2021, por exemplo, nós já, em janeiro de 2022, a gente já estava com esses dados todos prontos, o que é, assim, isso com informações muito acuradas, ou seja, isso serve para o planejamento do setor, de todo o setor portuário. Nós temos também, em relação ao programa de concessões, já entrando aqui em outra atribuição importante da agência, somos responsáveis por conduzir os processos licitatórios, tanto dos arrendamentos portuários, quanto dos processos de concessão. Agora tivemos, no mês passado, um marco importantíssimo, que fizemos a primeira concessão de um porto público. Até então, adotávamos o modelo landlord tradicional, em que, obviamente, temos uma autoridade portuária e as áreas são arrendadas para o setor privado. E, no Brasil, infelizmente, aí não queremos, obviamente, de modo algum, querer que esse modelo aqui se adapte, seja o melhor modelo para Portugal. Não, tanto é que os portos mais desenvolvidos ainda se utilizam do modelo landlord tradicional e, inclusive, esse é um dos objetos de questionamento quando conversamos com outros países, né, de que existem portos ali muito bem desenvolvidos. Por que então mudar se vocês já têm uma empresa, uma autoridade portuária, que é uma empresa estatal, que tem autonomia, em tese, para desenvolver suas ações? Só que no Brasil a gente tem um problema de legislação altamente amarrada, temos problemas ali, inclusive, nas escolhas dos quadros para dirigir essas autoridades portuárias. Infelizmente, embora nesses últimos 3 anos o quadro se modificou muito fortemente, elas tiveram um avanço muito grande, mas essa não é a história, não é isso que a gente observou ao longo dos últimos anos. Isso motivou essa opção por passar, pelo menos, alguns portos ali serem concedidos para iniciativa privada. Tivemos o primeiro porto agora, um porto de Vitória, no Espírito Santo, e ele foi concedido, foi um sucesso, e a gente espera que, com isso, sejam realizados investimentos, que esse é o outro ponto principal. O Estado brasileiro ele não tem mais saúde financeira para realizar investimentos nos nossos portos,
E com essa concessão, a gente espera que os investimentos sejam realizados e que o porto ele tenha ali se desenvolva e tenha toda a eficiência e produtividade que dele se espera. E agora, para esse ano, nós temos mais 3 portos que, no nosso plano de concessões, já estão em estados bastante avançados, que é o Porto de Itajaí, no Espírito Santo, o Porto de São Sebastião e o Porto de Santos, que é o maior porto brasileiro. Então, compartilhando aqui com os senhores, que são talvez oportunidades ali que o empresariado português, né, as próprias autoridades, conforme o caso, possam vislumbrar, né? Sabemos que tem aí Portugal vai ser aí, vai passar agora por um período ali de aporte de recursos ali significativos, né? E com isso pode ser que essas oportunidades sejam interessantes. Outro desafio que os portos agora vão passar, já encerrando aqui para não me alongar demais, diz respeito à questão do nosso hidrogênio verde, das fontes alternativas de energia. O Brasil, obviamente, ele tem tudo para se transformar num dos grandes produtores, né, do hidrogênio verde, virar uma grande commodity brasileira também. E Portugal, a gente sabe também que pelo posicionamento aqui privilegiado, ele pode ser um grande hub aqui na Europa também, tem muito potencial, e daí podem surgir muitas sinergias também entre os nossos portos brasileiros, entre nossos terminais brasileiros e também aqui a comunidade portuária europeia, portuguesa. Senhores, então, basicamente era isso que eu queria dizer. Parabenizar mais uma vez a Brasil Export por essa iniciativa importantíssima e desejar todo sucesso a Brasil Export, que esteja tão bem sucedida aqui em Portugal, teremos certeza que será, como o no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Neri. E, mais uma vez, queria agradecer a todas as autoridades aqui presentes, agradecer aos nossos convidados, Tiago Ribeiro, doutor Jaime Ribeiro, a você, Marcelo Sobreira, sorte, teremos muito trabalho, mas tenho certeza que você irá desempenhar muito bem essa função. Mais uma vez, doutor Benjamin Galotti, doutor Alexandre Carvalho, doutora Silvia Santiago, doutor João Evangelista, doutor representante da Autoridade Portuária de Lisboa, Tiago, muito obrigado pela sua presença. E a todos os nossos conselheiros que nos acompanharam neste momento tão importante para o Brasil Export. Quero agradecer aos nossos conselheiros, aos nossos patrocinadores e desejar a todos sucesso a partir de agora. Essa solenidade está encerrada e a todos uma ótima noite. Só lembrando, vai ser servido um coquetel aqui no salão ao lado. Gostaria de agora contar com a presença de todos